meus queridos alunos do curso Aprovário, tudo bem com vocês? Estamos de volta, nós vamos continuar os nossos estudos de Direito Tributário para a primeira etapa da prova da OAB. Bacana! Na aula passada, nós analisamos o tema da obrigação tributária. Vimos a obrigação tributária se dividindo em principal e acessória. Principal envolve entrega de dinheiro, a acessória, obrigações de fazer ou de não fazer. Estudamos casos de responsabilidade tributária dentro do Código. Quando eu falo em responsável, eu estou falando de alguém que é sujeito passivo da obrigação, é devedor, mas não realizou o fato gerador, ok? Então, nós estudamos situações onde a lei impõe este dever de cumprir com a obrigação a alguém que não realizou o fato gerador. Bacana. Nós vamos avançar nos nossos estudos e vamos analisar hoje o crédito tributário, ok? Vamos começar aí pelo crédito. Me acompanhem. Peguem, por favor, o artigo 139 do Código Tributário Nacional, tá? Então, vamos lá? Vou anotar aqui para vocês. Crédito tributário. Abram o código. Vamos juntos, então, ao artigo 139 do CTN. O código nos diz que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Então, quando eu falo que o crédito decorre da obrigação principal, isso significa nós temos uma relação jurídica a envolver um credor, chamado sujeito ativo, cujo conceito nós já estudamos, está no artigo 119 do CTN, pessoa jurídica de direito público, titular do poder de cobrar, arrecadar, fiscalizar, ou seja, titular da capacidade ativa. O sujeito ativo está ligado a um devedor, sujeito passivo, conceito, artigo 121 do CTN, contribuinte ou responsável, tá? Então, contribuinte praticou o fato gerador, responsável não realizou o fato gerador. Tendo por objeto dessa relação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, se eu estou falando de obrigação tributária principal, eu estou falando da entrega de dinheiro aos cofres públicos. Tranquilo? Dinheiro a título de tributo ou multa. Quando é que nasce essa relação jurídica? Com a ocorrência do fato gerador. Então, quando o Código nos diz, no artigo 139, que o crédito decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta, isso significa, meus amigos, que o crédito é o objeto da relação que se forma entre credor e devedor. Então, é justamente esta prestação pecuniária, é o objeto da chamada obrigação tributária principal. Me desculpem falar o óbvio. Se eu olho na ótica do sujeito ativo, ele tem um crédito perante o sujeito passivo. Se eu falar que em débito, eu estou simplesmente analisando da ótica do devedor. Ele tem um débito para com o fisco. Ou seja, essa prestação pecuniária, objeto da obrigação tributária principal, é o que o Código vai denominar, então, de crédito tributário. Ok? O crédito, então, decorre da obrigação tributária principal e tem a mesma natureza desta. Então, por essa literalidade do artigo 139, nós poderíamos dizer que o crédito, ele surge junto com a obrigação tributária, que surge com a ocorrência do fato gerador. Porém, eu quero que vocês guardem a literalidade do Código para a prova de primeira etapa, tá? Porque o Código ele vai trazer a figura do lançamento, que nós vamos analisar agora, e o Código usa a seguinte expressão: o lançamento constitui o crédito tributário. Então, dando uma ideia de que parece que com o procedimento do lançamento é que nasceria o crédito tributário. Enfim, não me parece que é assim. Nós vamos, inclusive, estudar tributos sujeitos a lançamento, a um tipo de lançamento, que é o lançamento por homologação, onde a lei obriga o devedor a calcular e pagar o crédito, sem prévio lançamento. Ora, se o crédito decorresse do lançamento, só nascesse com o lançamento, então não faria muito sentido você ter que calcular e pagar algo para o fisco, sendo que ainda nem nasceu o direito de crédito do fisco. Então, me parece que o crédito nasce junto com a obrigação, com a ocorrência do fato gerador. Mas esta é uma discussão doutrinária, eu gostaria que vocês guardassem, então, a literalidade do Código. Vamos ao artigo 142, analisarmos juntos a figura do lançamento. Vamos lá? Então, no artigo
142 do Código, nós vamos ter aqui a figura do lançamento, tá? Importantíssimo aqui. Então, vamos juntos. Lançamento. De acordo com o artigo 142 do CTN, o lançamento é um procedimento privativo do fisco. Então, guardem isso para mim. Sujeito passivo não efetua lançamento. O lançamento é procedimento privativo do fisco. Nós temos uma autoridade administrativa com competência para emitir esse ato administrativo. Então, o lançamento é privativo do fisco. O lançamento constitui o crédito tributário identificando o fato gerador. Deixa eu dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Luciana, me dê um exemplo aí de lançamento, só para eu conseguir visualizar melhor. Claro, olha só. Quando recebemos aquela guia para pagamento do IPTU, é um exemplo de lançamento. Então, naquele documento está registrado, formalizado, né, documentado o crédito do fisco. Então, aquele documento, ele identifica o fato gerador, ele identifica o sujeito passivo, a matéria tributável, ou seja, a base de cálculo, ao cálculo do montante do crédito tributário devido. Então, nós vamos aqui ter o cálculo do montante do crédito devido e ainda a aplicação de penalidade, a aplicação de multa, caso o fisco entenda que você praticou alguma infração à legislação tributária, ok? Então, o lançamento, procedimento privativo do fisco que identifica o fato gerador, quem deve, quanto deve e ainda aplica penalidade se o fisco entender cabível. Esta atividade de lançamento, ela é obrigatória e vinculada sob pena de responsabilidade funcional. Ou seja, meus amigos, o tributo é receita pública. Tá? A multa também imposta pelo descumprimento de obrigações tributárias, ou seja, o crédito tributário é a fonte de receita pública, aliás, a principal fonte de receita pública. Então, a autoridade administrativa encarregada de efetuar o lançamento não tem poder discricionário para lançar ou não. Ela deve efetuar o lançamento sob pena de responsabilidade funcional. Então, a atividade obrigatória e vinculada à lei. Ok? É o 142, parágrafo único. Vejam, anotem para mim, por favor, o seguinte. Olha que interessante. Prazo de vencimento da obrigação tributária. Prazo para pagar, para cumprir com a obrigação tributária. Prazo não aparece no artigo 142. O que eu quero dizer com isso? Se do lançamento não constar prazo para pagar, isto não gera uma invalidade do ato. Então, se cair na prova para vocês, por exemplo, são requisitos essenciais ao lançamento, exceto, por hipótese, fato gerador é requisito essencial, sujeito passivo também, cálculo do crédito, beleza, prazo para pagar, não é requisito essencial. Pode constar o prazo de vencimento no lançamento? Claro que pode, normalmente consta. Mas se não constar, isto gera uma invalidade do ato? Não. Então, prazo não é requisito intrínseco ao lançamento. Tanto não é realmente um requisito essencial ao lançamento, vejam que interessante. Anotem aqui para mim. Verificar artigo 160 do CTN. Um dos artigos mais importantes na parte de pagamento. O artigo 160, anotem para mim, ele diz assim, olha, se a legislação tributária não estabelecer o prazo, se a legislação não fixar o prazo de vencimento da obrigação, quando é que ela estará vencida? Se a legislação tributária não fixar o prazo, qual a data, então, de vencimento dessa obrigação? 30 dias após a notificação do lançamento. Então, se a legislação não estabelecer o prazo, saiba que você estará em mora com o fisco
Você estará aí, digamos, sendo devedor à Fazenda Pública a partir de quando? Né? Estando embora, no sentido de não ter cumprido com a sua obrigação. 30 dias após a notificação do lançamento. Então, conclui comigo. Se prazo para pagar fosse um requisito intrínseco ao lançamento, seria desnecessário o artigo 160. Porque quando você fosse notificado, recebesse o lançamento, estaria necessariamente constando deste ato do fisco o prazo, a data de vencimento do crédito. Não é? Então, é justamente porque o prazo não é um requisito intrínseco que o Código já te esclarece. Olha, se a legislação não fixar o prazo, vejam, hein? Legislação, que é um termo mais amplo do que lei, não é verdade? Então, prazo para pagar pode estar numa lei, mas também pode estar num ato infralegal. Já vimos isso, conceito de legislação, no artigo 96 do Código. Então, se da legislação não constar o prazo, fechando, 30 dias após a notificação do lançamento estará vencida a obrigação. Tranquilo até aqui? Estamos juntos? Então vamos caminhar. O Código traz modalidades. Ele vai falar agora de espécies, de tipos de lançamento. Então o Código traz três modalidades de lançamento. Então nós vamos aqui começar pelo artigo 147, lançamento por declaração. Depois vamos estudar o lançamento por homologação e, por fim, o lançamento de ofício. Então, vamos ao artigo 147 do CTN, o chamado lançamento por declaração. Veja como é que o nome já te ajuda a guardar a ideia. Olha só, lançamento por declaração, também conhecido por lançamento misto, tá? O que que isso significa, meus amigos? Lançamento por declaração ou misto. Nos tributos sujeitos ao procedimento do lançamento por declaração, também conhecido por lançamento misto, o sujeito passivo ou um terceiro previsto da legislação tributária, enfim, alguém previsto na legislação, é isso que vocês devem guardar, deve prestar declarações ao fisco, informações ao fisco sobre matéria fática, sobre fatos, matéria fática. E o fisco, com base nessas declarações, com base nessas informações, então vai efetuar o lançamento. Então, o fisco, com base nestas declarações sobre fatos, o fisco vai efetuar o lançamento, notificar o sujeito passivo para que ele faça o pagamento. Como assim, Luciana? Me dá um exemplo? Poucos tributos hoje estão sujeitos a esse tipo de procedimento, tá? Já adianto para vocês que poucos tributos estão sujeitos a esse procedimento, onde alguém deve prestar informações sobre fatos, ou seja, não é dele o dever de calcular o tributo, verificar a base de cálculo, a alíquota, nada disso. Ele só presta ao fisco informações sobre matéria fática. O fisco, então, é que verifica a legislação, a alíquota aplicável, a base de cálculo adequada, calcula o montante do crédito, expede uma guia, que é o lançamento, para que você depois efetue o pagamento. Poucos tributos hoje estão sujeitos a esse procedimento. Um exemplo clássico é o ITBI. Quem se lembra aí do ITBI? O ITBI é aquele imposto que pode incidir sobre a transmissão de bens imóveis por ato intervivos a título oneroso e cessão de direitos a eles relativos, exceto os direitos reais de garantia. De quem é a competência para o ITBI? E aí, quem me ajuda? ITBI, competência de quem? Quem pode legislar? Muito bom. Município e Distrito Federal. Então, se eu estou adquirindo um bem imóvel no município X, eu, compradora de um bem imóvel do meu amigo Tiago. Então, o Tiago é o vendedor de um apartamento no valor de X reais, a Luciana compradora. Então, sobre essa transmissão de um bem imóvel por ato intervivos, incidirá o ITBI. Beleza. Se aquele município tiver o ITBI, porque
Vocês se lembram que o exercício da competência é uma faculdade. Então, o ente pode legislar ou não. Mas supondo que naquele município exista, então, o ITBI na sua lei, né? A lei daquele município, haja a previsão desse imposto, este imposto irá incidir sobre essa compra do imóvel que eu estou realizando. Então, eu, Luciana, devo procurar o fisco municipal e declarar essa situação, contar esta história, contar estes fatos ao fisco. Olha, eu me identifico, eu, Luciana Batista Santos, CPF tal, enfim, residente à rua tal, estou adquirindo do Tiago, e aí o nome completo do Tiago, seu CPF, sua identificação, o imóvel X, localizado à avenida tal, 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 pelo valor de tantos mil reais. Então, vejam que eu estou declarando fatos. Eu, Luciane, estou comprando um imóvel do Tiago. O imóvel é localizado na rua tal, matrícula tal, registrado no cartório de imóveis, pelo valor de tanto. O fisco, então, com base nestes fatos, vai calcular o crédito tributário e expedir o lançamento para que depois você faça o pagamento. Ok? Que é contribuinte do ITBI, o comprador do imóvel. Então, o fisco calcula o ITBI devido por mim, expede uma guia para que eu faça o pagamento. Então, vejam que por isso que aqui, olha, o procedimento se chama lançamento por declaração omissa. Eu falei, gente, guarda isso aqui que ajuda vocês na ideia, hein? Porque há uma declaração de fatos. Ok? Quando a gente fala em lançamento misto, é porque dá uma ideia de participação conjunta do fisco e do sujeito passivo. No seguinte sentido, o sujeito passivo presta informações e o fisco, com base nas informações, efetua o lançamento. Tá? E depois você realiza o pagamento. Muito bem. E aí vamos avançar. Vocês devem estar se perguntando assim, Luciana, você disse que hoje poucos tributos estão sujeitos a esse procedimento. Fiquei pensando aqui, por exemplo, no imposto de renda. Não é lançado por declaração, não? Porque a gente faz uma declaração, não é verdade? No ICMS, a prestação de declarações, no PIS e na COFINS, que são contribuições da Seguridade Social. Ora, estes tributos não são lançados também por declaração? Não, meus amigos, não. O procedimento nesses tributos não é você declara fatos, o fisco calcula o crédito e depois você paga. Nada disso. O procedimento é a lei te impõe o dever de verificar a ocorrência do fato gerador, calcular o crédito tributário e pagar. E depois o fisco verifica se você procedeu de forma correta de acordo com a lei. E ainda a legislação te impõe o dever de prestar declaração sobre esta situação. Tanto que no momento de nós prestarmos declarações, aí as pessoas físicas, enfim, que realizam o fato gerador em um ano e prestam uma informação no ano posterior. No momento de você prestar a declaração, se você verifica que ainda há tributo a pagar, você deve efetuar o pagamento. Antes mesmo do fisco lançar. Porque se ele lançar, ele já vai te impor multa. E se você verifica que há imposto a restituir, ora, pensa comigo, se há imposto a restituir, é claro, já houve pagamento, só que o pagamento foi maior do que o devido. Então, você entende que há imposto a restituir e pede a restituição. Então, o dever de cálculo e pagamento é prévio à análise do fisco. É você quem deve, por imposição legal, verificar a ocorrência do fato gerador, calcular e pagar, sem prévia manifestação do fisco. Então, o imposto de renda está sujeito a um outro tipo de lançamento, que agora eu vou falar, então, sobre isso com vocês. O imposto de renda está sujeito, e hoje a maior parte dos tributos, ICMS, PIS, COFINS, ITR, IPI, ele está sujeito ao procedimento do lançamento por homologação. Beleza? Então, vamos ao segundo tipo. Primeiro tipo de lançamento, declaração. Segundo tipo, não vou seguir a ordem do código, eu acho mais fácil a gente entender o lançamento por homologação, justamente porque quando a gente fala em declaração, a gente pensa no imposto de renda, porque tem declaração e pode confundir aqui. O imposto de renda não é por declaração. Ele é sujeito a um outro procedimento que vamos analisar agora. É o lançamento por homologação, previsto no artigo 150 do Código. Tudo bem? Luciana, você pulou o artigo 149. Preocupa não, daqui a pouco eu volto. Tá? No artigo 149. Então, vamos lá.
Artigo 150 do CTN. Artigo 150 do CTN. O procedimento sujeito chamado lançamento, já anotei aqui lançamento, então modalidade de lançamento por homologação, ok? Lançamento por homologação, também conhecido por autolançamento. Coloquem entre aspas, porque depois nós vamos analisar se essa expressão é realmente correta, ok? Então, artigo 150 do CTN, peguem para mim. No artigo 150 do Código, ele nos diz o seguinte: o lançamento por homologação ocorre naquelas situações onde a lei impõe ao sujeito passivo, nós, contribuintes, responsáveis, o dever de verificar a ocorrência do fato gerador, calcular o montante do crédito tributário e realizar o pagamento. Então, a lei impõe a você todo o dever de verificação da ocorrência do fato gerador, cálculo do crédito. Então, qual a base de cálculo? Qual a alíquota aplicável? Posso fazer deduções, por exemplo, no imposto de renda? É permitida. São permitidas determinadas deduções, gastos com a saúde, com a educação. No ICMS, nas operações seguintes, você pode abater do valor devido pelas operações seguintes. Exemplo, atacadista vai vender para o varejista o imposto que incidiu quando ele comprou a mercadoria do produtor. Então, isso é uma dedução permitida pela lei. Então, é você que tem que verificar qual a alíquota aplicável na minha situação. Posso fazer deduções? Qual a base de cálculo? Eu sou sujeito passivo, como contribuinte ou como responsável? Então, é você que verifica a ocorrência do fato gerador, calcula o montante do crédito e paga. E o fisco vai ter 5 anos para verificar o seu comportamento. Se ele entender que você agiu corretamente nos termos da lei, ele vai homologar. O que é homologar? Concordar, aquiescer. Luciana, ok, você pagou o que era devido nos termos da lei. Ele pode homologar de forma expressa, não é? Tipo, emitir um documento que as suas obrigações estão quitadas, ou ele pode homologar, concordar pelo decurso do tempo. Ele deixa transcorrer o tempo que ele tem para se manifestar e não fala nada. É a chamada homologação tácita. Agora, meus amigos, se ele entender que há crédito devido, que você não pagou tudo que era devido, ou não pagou o que era devido, nada do que era devido, enfim, que há crédito da Fazenda Pública que pode ser exigido por ele, fisco, aí sim é que ele vai lançar. Então, vejam que repetindo mesmo, todo o dever que você tem de cálculo e recolhimento do crédito tributário se dá antes do lançamento. Então, é a lei que te impõe antes do fisco tomar qualquer providência. Ok? Então, por isso é que nós falamos que hoje a maior parte dos tributos está sujeita a esse procedimento. Porque é um procedimento muito mais, digamos, simples para a Fazenda Pública. Ao invés dela analisar informações, lançar e depois você pagar, nada disso. É você que calcula o crédito, preenche a guia e paga. E depois é que o fisco vai verificar o seu comportamento. Ok? Então, hoje, a maior parte dos tributos, sobretudo aqueles tributos que caem sobre o setor produtivo, imposto de renda, ICMS, IPI, as contribuições à Seguridade, quem tem o dever de calcular e pagar sem prévio lançamento é o sujeito passivo. E aí, para a gente concluir, olha que bacana. Por isso é que esse tipo de procedimento é conhecido por autolançamento. Porque dá uma ideia, não é verdade, de que é o sujeito passivo quem está lançando. Parece que é o sujeito passivo quem faz o lançamento. Porque ele tem que verificar o fato gerador, preencher guia, se identificar, pagar. Parece até que é ele quem está lançando. Mas isso é verdade? Não. Por quê? Bacana. Porque, Luciana, nós já vimos no artigo 142 que o lançamento é privativo do fisco. Sujeito passivo não efetua lançamento.
Ele não tem competência para o lançamento, ele não tem competência dentro dos requisitos lá do ato administrativo, ele não tem competência para tanto. Então, dá uma ideia de que é o sujeito passivo quem está lançando, mas isso não é verdade, porque o lançamento é privativo do fisco, ok? Então, podemos avançar? Devemos. Então, vimos aqui lançamento por declaração, lançamento por homologação, último tipo de lançamento, artigo 149 do Código, vamos lá? Lançamento de ofício, também conhecido por lançamento direto, ok? Lançamento de ofício ou lançamento direto. Então, vamos lá? Lançamento de ofício ou direto, previsão no artigo 149 do Código, tá? Então, o fisco pode fazer ou rever lançamentos de ofício dentro do prazo decadencial que ele tem, dentro do prazo de 5 anos, nas situações descritas no artigo 149. Vou resumir essas situações para vocês, acho que vai ficar mais fácil guardar. O artigo 149, inciso 1º, diz assim: o lançamento será de ofício sempre que a lei assim determinar. Então, exemplo clássico, IPTU. O fisco já dispõe de todos os dados de que ele necessita, quem são os proprietários dos imóveis, a localização desses imóveis, o seu valor venal, enfim, ele calcula o IPTU e emite uma guia para você fazer o pagamento. O fisco também lança de ofício, nos casos dos incisos 2 a 5, tá? Isso aqui são os incisos, beleza? Do artigo 149. 2 a 5, olha que interessante, quando os outros tipos de lançamento não dão certo. Os outros tipos de lançamento falham, quem tinha que prestar as declarações, lá no lançamento por declaração, não presta essas declarações, ou presta declarações que não merecem fé, ou quem tinha que calcular e pagar, por exemplo, seu imposto de renda não o faz, conforme a lei, paga menos do que o devido, ou não paga nada. Então, o fisco vai lançar de ofício, pois os outros procedimentos não surtiram os efeitos desejados. Ele tem o poder, dever de lançar. O crédito tributário pertence à fazenda pública, então ele lança de ofício. É o que nós chamamos de lançamento supletivo, quer dizer, suprir as lacunas dos demais procedimentos. O fisco lança a multa de ofício, olha o inciso 6º, ele lança a penalidade de ofício. Incisos 7º e 9º, vou resumir a ideia principal aí. Quando há dolo, fraude, simulação por parte do sujeito passivo ou por parte do próprio fisco na atividade de lançamento. O fisco, por exemplo, a autoridade administrativa fez o lançamento, mas com um valor menor do que o real, porque a autoridade está em conluio com o sujeito passivo. Por exemplo, foi corrompida, recebeu um dinheiro, enfim, corrupção, para lançar um valor menor do que aquele devido. A autoridade administrativa, então, agiu com dolo contra a administração. Há uma outra autoridade administrativa, tipo, revisando aquele ato, se ainda está dentro do prazo de 5 anos, o que ela pode fazer? Refazer o lançamento, com base no quê? No dolo praticado pela autoridade administrativa no lançamento anterior. Então, quando há dolo, fraude, simulação por parte do sujeito passivo ou por parte do próprio fisco, o lançamento pode ser refeito de ofício, com base no artigo 149, incisos 7º e 9º, tá? Então, vou colocar assim, dolo, que é a ideia geral aí do dispositivo. Mas leiam depois com calma os incisos. E fechando, meus amigos, inciso 8º, nós temos aqui um fato novo, um fato que não era conhecido ou não era comprovado por ocasião do lançamento anterior, o chamado fato novo, tá? Então, com base nesse fato novo, o fisco faz ou refaz o lançamento. Então, eu havia pago meu imposto de renda, não declarei que recebi honorários do Tiago, que me contratou para prestar um serviço para ele. O fisco verifica aquela situação e faz um lançamento de ofício dessa diferença. Algum tempo depois, dentro do prazo de 5 anos, o fisco verifica pela declaração do imposto de renda prestado pela Helena, minha amiga, que também declarou que me pagou e eu não declarei que recebi. Então, o fisco está agora diante de um fato
novo, que ele não conhecia por ocasião do lançamento anterior. O que ele faz? O lançamento de ofício dessa diferença. Tá? Então, o lançamento de ofício, fechando hipóteses do artigo 149. Última observação. No artigo 148, nós temos um procedimento chamado arbitramento. Artigo 148, arbitramento. Anotem para mim aí do lado. Não é lançamento. Não é lançamento. É apenas uma técnica da qual o fisco pode se valer para apurar o crédito tributário. Quando o fisco não tem o valor exato, o valor real dos bens, das mercadorias, das operações, ele pode arbitrar um valor, atribuir um valor e lançar de ofício com base nesse valor arbitrado. Então, o arbitramento é apenas uma técnica para a apuração do crédito tributário quando o fisco não dispõe dos dados de que ele necessita para lançar. Ele arbitra, atribui um valor e lança com base nesse valor arbitrado. Cabe ao sujeito passivo, se não concordar com aquele valor, questioná-lo administrativa ou judicialmente. Tá? Então, no nosso encontro hoje, nós vimos o conceito de crédito, o conceito de lançamento e as 3 modalidades de lançamento. No nosso encontro seguinte, nós vamos, ao final, resolver uma questão, tá? Que vai envolver crédito tributário. Porque aí nós vamos avançar estudando outros temas dentro do crédito, como suspensão da exigibilidade. Então, eu aguardo vocês, hein? Bons estudos. A nossa meta aqui é aprovar vocês e, para tanto, eu preciso da sua colaboração. Estudem bastante, estejam atentos às aulas, releiam os artigos e a gente se vê em breve. Grande abraço, tchau.